Olá, pessoal. Estão vendo a tela? Olá, Eu estou pessoal. vendo, doutor. Que Sim, bom. doutor. Tá ótimo, então. Bom dia a todos e todas. Enfim, vamos começar mais uma reunião geral. Reunião essa que ocorre sempre no último sábado de cada mês, às 10 horas da manhã, pelo link do Zoom, como vocês receberam. Portanto, estão compartilhando tela, enfim, e vendo tudo. Bom, quem está aí já teve contato conosco. Nós somos um centro multidisciplinar de tratamento de obesidade, síndrome metabólica e doenças associadas. E essa reunião visa ilustrar coisas, trazer temas, enfim, de modo geral, ensinar a pessoa um pouco sobre obesidade e como a pessoa consegue, eventualmente, se é operada, viver bem com uma operação dentro de si e entender os princípios básicos que são aqueles que permitem que a gente não só diminua o seu peso a um número, a um valor ideal, como também mantenha a longo prazo, que é o grande problema. Inclusive, hoje nós vamos tratar sobre isso em vários momentos, sobre como é que a pessoa perde peso, fica com o peso ideal e depois reganha peso. Não é nenhuma mágica perder peso e não é nenhuma mágica também reganhar peso. Não tem nenhum mistério isso. Enfim, estamos em tempos de Covid, ainda recomendamos um certo distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool gel. Nós ainda estamos testando as pessoas para operar, não queremos operar ninguém com Covid, porque seria um desfecho muito ruim para a saúde da pessoa, inclusive com risco. Vacinação também recomendamos fortemente. Enfim, e essa reunião é virtual, por isso tudo. Aí está a minha apresentação, que é o meu mini currículo, que a maioria de vocês conhece. Aqui são os nossos outros cirurgiões. Hoje nós somos um grupo de 7 cirurgiões, e os cirurgiões que ainda são cirurgiões digestivos não certificados como cirurgia bariátrica estão em certificação, já participando das cirurgias e fazendo cirurgias bariátricas. E nós temos dois colegas, o doutor Alexandre Paduim e a doutora Letícia, que estão certificados em cirurgia robótica. Aí a nossa equipe, numa visão mais ampla, tem mais pessoas, mas assim, essa é a visão mais resumida até do grupo todo, né? Mas, de qualquer forma, somos um grupo grande, cuidamos de milhares de pessoas e necessariamente temos que ser um grupo grande. E temos aí 22 anos de estrada. O COM hoje vai fazer logo vai fazer 23 anos de experiência, milhares de pessoas operadas e milhares de pessoas tratadas, mesmo sem operação, e com as outras alternativas que nós temos. Nós temos balão intragástrico, nós temos a gastroplastia endoscópica, que é feita pelo Dr. Guilherme Sander, que é um endoscopista associado ao nosso grupo. Enfim, nós temos várias alternativas aí de tratamento, além do tratamento normal, que nós temos também, que é o tratamento multidisciplinar, né? Mais uma vez, então, bom dia aos que estão aí, e ao Dr. Guilherme, a Alessandra, enfim, que estão, em especial, juntos conosco nessa manhã de sábado. Bom, aí a lista completa, e lembrar que essa reunião é para as coisas de caráter administrativo, convênios, os custos, documentos, marcações, são por esses números, e especialmente pelo nosso WhatsApp. Os números de telefone hoje cada vez são mais lotados, tem muita dificuldade de ser atendidos, mas assim, o que nós recomendamos fortemente a todos? Entrem em contato pelo WhatsApp. O WhatsApp responde numa média de 6 a 12 horas, raramente em 24 horas, quando tem alguma situação para resolver, para a resposta ser dada. Então, o WhatsApp hoje é a condição de contato fundamental, além das nossas mídias, que são várias. Nosso projeto nasceu em 99, tendo a ideia de prestar assistência completa a pacientes obesos e familiares, estudar e ensinar, pesquisar e publicar
e trazer conhecimento novo para fins de controle da obesidade, que hoje nós lidamos com o conhecimento mais atual que existe, né? Enfim, para controlar peso, para operar as pessoas, as opções cirúrgicas, as opções de tratamento. E uma visão de se tornar um centro de reconhecimento regional, nacional e internacional, que hoje ocorre. As metas já foram alcançadas, a maioria. Nossa visão número 2 é continuar em busca de melhora permanente, com excelência no atendimento, e estamos aí buscando a 5ª certificação de excelência ainda até o fim do ano. E o que nós fazemos de verdade? Nós tentamos melhorar a expectativa de vida e a qualidade de vida das pessoas, e nós ensinamos uma nova forma de viver melhor e mais para obesos. E tem aí uma série de coisas que são envolvidas nessa nova forma. As reuniões gerais estão abertas para inscritos, sábado às 10 horas, como já foi dito, e as nossas vídeos se inscrevam. Então, equipe, telefones, WhatsApp, etc. Aí são as nossas mídias. Trabalhamos bastante forte com o Instagram do Com. Eu, pessoalmente, trabalho com o meu Instagram também, me comunico com vocês e a toda hora nós estamos recebendo mensagens e resolvendo essas mensagens. Agora nós temos uma nova alternativa, eu assumi uma parte desse pessoal, que é de postar também as minhas receitas, e como eu digo sempre, antes de ser cirurgião, eu já era cozinheiro, e é um prazer que me faz muito feliz e tenho feito feliz os pacientes também, porque estão compartilhando o cotidiano, o que a gente come, né? Que no final das contas é o que gera a obesidade. Então, informar pacientes e familiares, esclarecer dúvidas, promover, aproximar e compartilhar as informações entre os pacientes e a equipe multidisciplinar, revisar os fundamentos do sucesso e ensinar como é que se faz isso. Enfim, como é que as pessoas podem viver bem para os operados e obesos, e não só os operados. Aí é uma breve revisão sobre causas de obesidade, somos várias, e por isso a abordagem tem que ser múltipla, com várias especialidades junto, para ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis, felizes e controlarem a obesidade. Então, essas são as causas. Simplificando, no fim das contas, quando nós vamos ver o que é que gera obesidade e o que é que gera emagrecimento e controle de peso, é isso aí que está em tela. É o balanço das calorias. Calorias que entram e calorias que saem do corpo. Tem mais outros motivos, a microbiota, tem mais outros motivos da parte emocional. Tem de tudo. Mas, no fim da conta, não, eu tenho tireoide. Não. No fim da conta, é comida que entra e energia que sai. Quem gera as calorias que entram é a comida, a alimentação. Quem gera as calorias que saem do corpo é a taxa metabólica basal e, eventualmente, alguma atividade física que a pessoa tem. Então, é um balanço e isso tem outros motivos que entram na quebra desse balanço, claro que tem. Mas, assim, no fim da conta, é a energia que entra e a energia que sai. E o que é a obesidade? Enfim, assim, o que significa ser obeso? Bom, eu posso ser obeso feliz, eu posso ser obeso saudável, eventualmente até pode, mas na maciça maioria das vezes a obesidade é uma doença e é gerada pelo acúmulo de gordura corporal. É um desbalanço energético e que, no fim das contas, gera doença. Já pelo próprio fato de existir um excesso de gordura no corpo, nós já estamos mudando o metabolismo corporal, nós estamos aumentando a chance de inflamação, nós estamos aumentando a chance de gordura no fígado, nós estamos gerando uma série de alterações que são as alterações metabólicas e são essas que geram a possibilidade da pessoa morrer. Tem na tela aqui a Lisiane, que está em tela. Ela tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Lisiane? Não. Tá, ok. Bom, então, entendendo que o acúmulo de gordura é o gerador de obesidade, e isto que é a obesidade, a pessoa pode ter um peso maior, ter um peso grande e não ser obeso. Tem vários exemplos aí de atletas, de pessoas com peso grande. Nós temos vários pacientes que têm
no 1,70 m tem 50 quilos de músculo, eles não são obesos. Então, aumento de peso não é obesidade, mas percentual de gordura é obesidade. Então, essa é a nova forma da gente ver a obesidade. Então, não é só o IMC e o peso que está dizendo que a pessoa é obesa. É o aumento da gordura. É o percentual de gordura nesse corpo. Porque gordura mesmo todos nós temos que ter, um pouquinho, mas não em excesso. E aí são as doenças que envolvem esse excesso de peso. Tinha que botar que tá ali, ó. Tem alguém com o microfone aberto, por favor, feche o microfone. Bom, então, esse conjunto de doenças são todas as possibilidades que estão ligadas à obesidade. Então, obesidade é doença. E aí tem outras coisas junto, como a qualidade de vida, aí tem a autoestima reduzida, aí tem uma série de coisas que são situações que geram sofrimento na pessoa. Sofrimento físico, metabólico, que a pessoa não percebe, e sofrimento emocional, que é um dos grandes problemas ligados à obesidade hoje em dia. Então, nós estamos falando de obesidade doença. Tem alguém com o microfone aberto ainda, por favor, feche, porque dá som na apresentação e isso, de certa forma, prejudica as pessoas estarem acompanhando. Bom, o que é obesidade grave? Segundo os critérios de peso, 45 quilos acima do peso ideal, IMC acima de 40 ou 35 com comorbidades, e o cálculo do IMC está ali embaixo. Esse é o cálculo que se utiliza hoje, é um cálculo simples. Já quando a gente vai ver obesidade realmente, aí nós vamos ver métricas mais complexas ou cálculos mais complicados. Mas, se formos simplificar, se a gente olhar aquela fita métrica ali, e a gente vai ver que a obesidade dada pela fita métrica é muito precisa. Ela é precisa já na qualificação, no percentual de gordura. Né? Assim, claro, pessoas muito grandes, de 2 metros, atletas vão ter uma cintura abdominal maior, óbvio. Tá? Mas, assim, do ponto de vista de a possibilidade de calcular ou de ver se a pessoa está obesa ou não, a cintura abdominal talvez seja a métrica mais precisa que tem, além de IMC e peso. Então, isso é dado a cintura, por exemplo, normal de um homem é até 94, e a mulher até 88. Alguns outros entidades de controle de peso do mundo dão até valores menores para a cintura da mulher e do homem. Bom, quanto ao IMC, está aí uma tabela mostrando o que é sobrepeso, o que é obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e depois nós temos a superobesidade, e que cada vez mais nós estamos encontrando superobesos, pessoas com IMC acima de 50 e IMC acima de 60 e, eventualmente, 70, 80. Nós já tivemos gente com IMC de 90, nesses 22 anos aí. Bom, mas aqui está uma outra medida. Essa medida é já mais sofisticada, é uma medida elétrica, medida que as bioimpedâncias elétricas nos dão. Essa bioimpedância que está demonstrada aí é uma das mais avançadas do mundo e nos permite, além de ver peso, que ela é uma balança também, IMC nos permite ver metabolismo basal, que aí é quanto a pessoa queima de gordura, que isso vai ser o fundamento do controle de peso. Todos nós temos uma queima metabólica basal fundamental, que é aquela coisa da genética. Eu recebi isso dos meus pais, dos meus parentes, né? Eu recebi isso. A queima calórica basal é dada, herdada. Né? E dentro dessa visão, nós podemos até, bom, eu posso aumentar a minha queima calórica basal. Até posso, mas é só aumentando a minha musculatura. Porque aumentar naturalmente sem coisa nenhuma, sem aumentar a minha quantidade de músculo, aí eu vou ter que eu vou ter que adicionar à pessoa uma doença, porque a queima artificial, o metabolismo basal aumentado artificialmente já é mediante medicamentos, e isso já nós estamos quebrando o equilíbrio corporal. Por exemplo, a pessoa hipertiroideia tem um metabolismo acelerado, mas ela está doente. Então, metabolismo basal aumentado, aquela coisa, eu vou tomar um comprimidinho que vai aumentar, vou tomar um chá que vai aumentar o meu metabolismo basal. Isso aí não é fisiológico. Tá? Bom, e o percentual de gordura, essas máquinas também dão gordura visceral, dão uma série de outras coisas que são importantes na gente avaliar a gordura no corpo da pessoa, não só a gordura, mas também onde é que ela está. Porque aí entra aquela coisa de
da fita métrica lá atrás. A gordura que está dando da barriga é a pior. É a que gera doença, é a que gera diabetes, é a que gera a alteração de colesterol e triglicerídeos, hipertensão e etc. E todas as doenças metabólicas que estão dentro da obesidade, como nós já vimos. Bom, mas então, nós estamos falando, quando a gente começa a avaliar a gordura da pessoa, em dois tipos de pessoas, basicamente. Pode ter obeso e magro dos dois lados, né? Tem gente com 1.100 calorias que queima 1.100 calorias por dia, que é magra. E tem gente que queima 2.500, é obeso. É só comer mais do que está queimando. Então, isto é realmente o que nós realmente vamos ver. Padrões de metabólicos, padrões de taxa metabólica. Então, o metabolismo de magro e o metabolismo de obeso. Isso não tem cura, isso é um padrão genético, como já disse antes. Isso não é doença. Ser assim não é doença. Agora, consumir mais do que queima, aí sim já é gerar doença. Então, ter metabolismo basal baixo não é doença. Eu tenho metabolismo basal de 1.500 e não sou magro, e não sou gordo, sou magro. Eu controlo meu peso pela minha comida. Tá? Bom, então, quem são esses? Os que queimam a 2.500 calorias são os que têm tendência à magreza, e os que queimam de 1.100 a 1.900 têm tendência à obesidade. E lembrando que, com a idade, isso diminui para todos. A gente vai ficando velho e vai queimando menos calorias. Bom, como é que nós trabalhamos? Isso aí foi uma introdução básica sobre obesidade, enfim, e como é que o CON trabalha. Isso é um fluxograma. Todos vocês, quando vêm consultar a primeira vez com um dos cirurgiões, recebe isso mais explicadinho, né? Que passo por passo é o que compõe, no fim das contas, é uma forma de organizar a avaliação e organizar o controle e organizar o acompanhamento. O fluxograma é para isso. Claro que as pessoas fazem exatamente isso ou fazem um pouquinho diferente, nós também aceitamos. Então, isso é só uma ideia de como se faz, tá? E o que nós vemos nessa avaliação e no preparo das pessoas? Quais são os 4 aspectos importantes para ter uma pessoa bem avaliada, com segurança e para levar para uma cirurgia segura? Que é aí que entra assim. E o que nós queremos? Nós queremos é que a pessoa seja tratada com o tratamento adequado e que, se for cirúrgico, tenha uma cirurgia segura com uma boa avaliação e que tenha uma perspectiva de bom resultado. Tem gente com o microfone aberto ainda. Por favor, feche. Então, essa perspectiva de bom resultado, a gente avalia também. Não adianta eu chegar a ter uma pessoa que bebe uma garrafa de vinho por dia e dizer que ela, bom, tá bom, eu fiz os exames, vou te operar e deixar a pessoa viver como quer. Bom, esse viver como quer, a pessoa vai, no fim das contas, viver como quer mesmo. Não eu tenho dúvidas. Né? Porque tudo que a gente orienta aí e sugere é uma sugestão. Não é, a gente não vai estar do lado da pessoa, não faz isso, não faz aquilo. Por favor, tenha o microfone aberto. Por favor, feche os seus microfones. Tem latindo aí, tem uma coisa, por favor, está atrapalhando a audiência dos outros, tá? Entenderam? Então, isso que nós estamos fazendo é uma sugestão de bem viver, é uma sugestão de como a pessoa vai ter sucesso. Se a pessoa não fizer isso, bom, que vai continuar tomando uma garrafa de vinho por dia, bom, vai ser ruim para a saúde da pessoa. Tá? Nós sugerimos, nós orientamos, mas nós não fazemos. Quem faz é a pessoa. Eu sempre digo que as coisas que a gente introduz, inclusive cirurgia, são ferramentas, tem mecanismos. Mas esses mecanismos, para funcionarem bem e a pessoa ter sucesso, vai depender do usuário. O usuário que vai fazer a coisa certa ou não tão certa, ou até errada. Por que errado? Porque vai voltar a ganhar peso, vai voltar a ter doença, e vai voltar. E, inclusive, pode ter mais doenças do que tinha. No caso do álcool, que eu estou citando, né, a garrafa de vinho, a pessoa, em 2 anos, pode estar cirrótica, sofrendo uma cirurgia, e morrer disso. Né? E aí nós vamos estar contribuindo para isso. Então, por isso que a gente enfatiza muito que a mudança de hábito alimentar, inclusive essas coisas de álcool e outras coisas, tem que estar bem controladas. Se precisa até um acompanhamento emocional para conseguir não seguir nesse hábito, que é um hábito danificador do corpo, bom, claro que tem coisas que são boas. Tomar uma tacinha de vinho é boa, mas tomar 2 garrafas de vinho por dia é péssimo, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta, inclusive da pessoa, quando se candidata
a sofrer uma operação. Então, avaliação clínica, nutricional, emocional, alcançar um ponto de serenidade, poder fazer boas decisões, e a compreensão e adesão à mudança de hábitos, que é 80% do resultado. Tá? Bom, fundamentos e ferramentas para o tratamento e controle. Aí que entra essa figura. Educação alimentar, 80% do resultado. Atividade física faz parte. Mudar de hábitos, fundamentalmente é mudar de hábitos. E tudo que está aqui embaixo, em azul, é ferramenta. É ferramenta que tem mecanismos, mas o que é importante é o de cima, são as 3 bolachinhas de cima. Fundamentos e ferramentas. E nós temos, a gente brinca que isso aí são os mandamentos do sucesso, que são coisas que... mas, fundamentalmente, isso é o resumo do que a pessoa deve pensar, deve pôr em prática, e, na verdade, isso vai ter como resultado o sucesso. Então, educação alimentar, como comer, atividade física, musculação, atividade de força, que é o grande fator de manutenção muscular e manutenção da taxa metabólica basal, ou até melhora. Comer proteína adequadamente a uma quantidade por dia. Nós todos, fisiologicamente, precisamos de proteína para fazer células diariamente. Se nós não comemos a proteína na quantidade certa, a gente está perdendo células, está perdendo músculo. 28h30. Tem microfone aberto, por favor, aí. Fechem os microfones. Bom, assumir o próprio controle, isso é uma coisa da própria pessoa que vai querer fazer isso, não é a gente que vai mandar ou impor, não existe isso. Tem que estar sereno, como eu enfatizo, psicologicamente, então, o estar com o emocional bem, isso é um fundamento para dar certo, para a vida, né? Não é só para o controle do peso. E manter o balanço de calorias. Energia que entra e que sai é fundamental. Se não acertar essa conta, pode esquecer, assim já vai dar errado. Isso é o grande motivo de reganho de peso. E aí, quando a gente quebra esse balanço de calorias. Quando a pessoa volta a hábitos antigos, volta a comer mais calorias, comer mais carboidrato, comer mais gordura, bom, pode esquecer, a cirurgia não vai dar resultado. Então, não voltar aos hábitos antigos é um fundamento. E manter controle multidisciplinar, porque a gente monitora, a gente está ali, né, olhando o que está acontecendo, sugerindo, aconselhando a pessoa como é que deve ser feito. Esse suporte que a gente fornece é um fundamento para dar certo no médio e no longo prazo. E se a cirurgia está certa, a cirurgia foi escolhida certa, a tendência é continuar certa. Então, já na avaliação e na escolha, a gente deve tentar escolher a cirurgia certa para cada pessoa. E não é uma só que tem várias, né? E se a cirurgia está com defeito, bom, a gente corrige. Isso ocorre praticamente toda semana, a gente está corrigindo cirurgias com defeitos nossas mesmo e dos outros também. Isso aí é uma noção de comida para quem tem queima calórica alta. A queima calórica desses aí pode acrescentar. Vejam bem que a parte de cima lá tem bastante coisa de proteína e tudo, e a parte de baixo tem bastante calorias, porque a pessoa pode comer mais calorias. Tá? Agora, já essa aí não, né? A pessoa que queima menos calorias necessariamente tem que comer menos calorias. Então, o que se evita? As coisas mais calóricas, né? Então, o que se enfatiza? Aqui embaixo são vitaminas, porque as cirurgias estão ligadas a vitaminas necessariamente quando existe uma restrição de alimentos ou por absorção, ou por passagem rápida, ou por comer menos mesmo, né? Então, a pessoa tem que ter a complementação para manter saúde. A gente pode emagrecer sem saúde, pode emagrecer tendo, assim, como a gente vê, assim, aquelas pessoas cinzas, magras, caquéticas, elas não estão fazendo tudo o que tem que fazer, não, nem em termos alimentares e nem em termos de reposição vitamínica. A cirurgia faz isso. Não, a cirurgia não faz isso. Quem faz isso é a pessoa que não segue os preceitos ou não segue as orientações corretas para conseguir esse resultado que a gente deseja, que é ter com peso equilibrado, peso magro e estar saudável, principalmente. Então, aí é a proposta da alimentação. Tá? Bom, voltando ao que sempre se vai voltar, a mudança de hábito alimentar é 80% da mudança de hábitos e do resultado. Sem mudança de hábito de alimentação, sem ter alimentação centrada na taxa metabólica basal, sem ter as prioridades atendidas regularmente, principalmente quando é operado, nós não vamos ter resultado. Aí é um gráfico, mostra assim que tipo de comida, o que se prioriza, centrado na caixa calórica basal. Bom, vamos ver o como comer. Isso também é uma mudança de hábito.
todas as cirurgias, todos os procedimentos que fazem de balão, de gastroscopia endoscópica, de sleeve, de bypass, de qualquer outra cirurgia, vai ter redução de quantidade de comida que entra. Então, para continuar comendo e para continuar entrando a comida, não vai ser como era antes, aquele pratão e comer em 5 minutos, né? Vai ter que ser bem mastigado, 30, 40 vezes, senão não desce. Vai ter que comer com calma, mais vagarosamente, daí entra a mastigação também ajudando, e vai ter que comer pouco. Tá? Não vai poder comer a quantidade de comer antes. Isso, então, se vai comer pouco, necessariamente vai ter que comer mais vezes para manter o padrão nutricional. Então, isso, a lógica de como comer também está dentro da mudança de hábito. Aqui está uma proposta, né, de comidas, de porções de 5 a 6 vezes por dia, poucas coisas, e sempre priorizando proteína, que é o grande alimento para manter a saúde. Aí, atividade física de vários tipos, sempre lembrando que qualquer atividade que se fizer, a gente tem que comer antes para gastar, e aí a alimentação pré-treino ou pré-atividade, e tem que comer depois para resgatar eventuais músculos perdidos, que aí é a proteína que entra, e geralmente a gente come antes carboidrato, fruta, suco, alguma coisa calórica, e depois proteína de 15 a 20 gramas, que aí geralmente é quando entra a suplementação proteica, que é o whey. Bom, mecanismos que as ferramentas fundamentalmente têm, ou as cirurgias, ou os balões, ou as gastroscopias endoscópicas, enfim, todas as cirurgias têm restrição? Todas têm. Todos os procedimentos têm restrição? Todos têm. E aí, obrigatoriamente, vai comer de uma forma diferente. Todos têm a fase hormonal ou incretínica, que isso é uma coisa nova que começou a ser descoberta na década de 90 e nos anos 2000 começou assim, assim, a aumentar essa descoberta, e hoje, já em 2020, 2022, como nós estamos, se sabe muito mais, mas não se sabe tudo. A fase incretínica, que são os hormônios que são produzidos no tubo digestivo, essa talvez seja a mais poderosa. Nem todas as cirurgias têm, nem todos os procedimentos têm. Tá? Então, necessariamente, quando se tem poder, quando vai se escolher que poder eu vou usar para essa pessoa para conseguir controlar mais peso, para dar uma ferramenta mais poderosa, a gente vai associar restrição e fase hormonal. Se eu precisar menos poder, eu vou associar só restrição, tá? Nas ferramentas que eu vou usar, nos procedimentos que eu vou fazer. Então, a fase hormonal. Primeira coisa, fome. A grelina, que é esse hormônio da fome, é eliminada inicialmente nas cirurgias que têm esse poder associado. Geralmente mexe o estômago, o intestino, e aí a gente tem essa fase hormonal muito poderosa. Saciedade também passa a ser enorme e imediata, né, que aí é outro hormônio. Aí tem os outros hormônios que mexem em várias coisas. O diabetes, por exemplo, nas cirurgias que mexem em intestino, enfim, tem esse hormônio, o GLP-1, o GIP, enfim, e hoje já está aprovada a cirurgia por diabetes no Brasil a partir de 30 de índice de massa. Então, as incretinas, nós sabemos que são muitas. Hoje nós temos conhecidas 21. A gente sabe o resultado. Esses aí que eu estou mostrando, a gente sabe bem o resultado. Mas, por exemplo, a pessoa fica friorenta, a pessoa muda funções, a pessoa tem uma série de coisas, muda a pressão, a pessoa tem uma série de coisas que mudam depois de uma cirurgia desse tipo, e, de repente, mas o que mudou? Foi emagrecimento? Não, muda no primeiro mês, não emagreceu ainda, né? Então, a gente sabe que foram essas coisas aí que foram mexidas, e não se sabe exatamente qual desses 21 hormônios foi mexido para gerar esse resultado. Bom, enfim, e tem o terceiro mecanismo, que é a desabsorção, ou entrada menor de alimentos, que todos os procedimentos têm, e necessariamente até regime tem que usar vitaminas. Isso realmente é uma coisa importante, entender que isso vai estar associado aos procedimentos, que vai estar associado à saúde, que vai estar associado a uma vida boa, mais magra e saudável. Indicações quanto ao IMC, são aí essas indicações oficiais no Brasil. Já temos a indicação em IMC abaixo de 35, como já disse, que é a cirurgia do diabetes a partir de 30, né? E indicações pelo percentual de gordura, que não existe ainda, não é oficial. Mas hoje, por exemplo, nós temos pessoas com 32, 30, 35 de IMC, que tem 52% de gordura. E pessoas com o mesmo IMC que tem 10% de gordura.
Então, como é que a gente vê obesidade de verdade? É pelo percentual, né? Então, nós estamos, assim, trabalhando com isso para ver se um dia nós vamos ter as indicações por percentual de gordura, por gordura visceral, pelas coisas que realmente trazem doença na obesidade, porque aí não é peso que nós estamos tratando, aí é realmente é a obesidade. Contraindicações absolutas e relativas, isso são uma série que são aí bem... Na verdade, a maioria são relativas, assim, por exemplo, uma pessoa, como eu citei já anteriormente, que está bebendo uma garrafa de álcool por dia, né, uma garrafa de vinho por dia, ela não tem... Ela tem indicação, ela está doente, tem dislipidemia, tem hipertensão, tem diabetes, precisa da operação, mas aquilo ali pode causar um dano maior até para a pessoa desde que é operada. Então, a gente avalia os problemas dos comportamentos que estão alterados e eles, desde que corrigidos ou alinhados para um comportamento adequado, a pessoa está liberada para fazer. Então, indicação tem e contraindicação, na maioria das vezes, não existe a contraindicação absoluta. Existe, sim, o estar pronto ou não estar pronto para ir adiante nessa empreitada e fazer uma cirurgia de controle para a obesidade. Aí são as próprias cirurgias, cirurgia bariátrica metabólica. Hoje, praticamente todos os procedimentos têm embutido o fator metabólico junto. E aí nós temos cirurgias que são feitas por método, né? Aí nós temos os métodos, aí não é a técnica, é método aberto ou laparoscópico. A tendência hoje é para praticamente todas as cirurgias laparoscópicas e não abertas mais. Raramente se faz aberta. E quando tem viabilidade laparoscópica, até no SUS se faz por laparoscopia. Técnicas mais frequentes, aí nós temos o sleeve de um lado e o bypass de outro, com uma diferença bem importante, que o sleeve é irreversível e o bypass é reversível. Não tem todos os mecanismos do sleeve, o bypass tem. Só tem uma versão de sleeve. Na verdade, os sleeves que são mais largos, segura a outra versão, mas aí o sleeve é errado, né? O sleeve tem que ter estreitinho, tem que ser um tubinho bem em forma de banana, bem apertadinho para dar resultado. Então, quando são os sleeves largos, a gente aí não é a técnica, não é a forma, não é uma versão de sleeve, é uma forma errada de fazer sleeve. E nós fazemos sleeve já há mais de 15 anos. Né? Então, reversível, por que o bypass é reversível e o sleeve não? Porque o sleeve tira um pedaço, o bypass não tira nada, né? Só desvia. E o bypass tem várias opções. Tem estômago pequeno, estômago maior, estômago médio, tem desvio maior, desvio menor. Então, são coisas que estão embutidas na técnica e se escolhe em relação à pessoa e ao problema da pessoa, e a maior doença ou menor doença, e o maior peso ou menor peso. O sleeve gera refluxo. O sleeve é uma cirurgia que no médio prazo gera refluxo. E o bypass resolve os refluxos. O bypass gera refluxo em assim, um percentual muito pequeno, e quando gera, a gente muda o desvio da alça e resolve. Enfim, mas todos precisam de reposição vitamínica, são as grandes diferenças aí, e nós fazemos os dois, e de acordo com o que a pessoa às vezes deseja e de acordo com a indicação que a pessoa tem. Aí são os mecanismos, e enfatizado o bypass que tem a maior desabsorção, e, enfim, aí é um filmezinho para mostrar como é que é um e outro. Esse é o bypass. O bypass, ele separa o estômago em duas partes, deixando o estômago pequeno para a entrada de alimentos, e o grande continua lá produzindo suco digestivo, produzindo as enzimas digestivas. Depois, para a continuidade da passagem do alimento, a gente pega um pedaço do intestino e leva lá em cima e une com o estômago, costura ali, e depois costura lá embaixo também, e daí o alimento vai por um lado, vai passando pelo estômago pequeno, né, indo para o intestino, e do estômago grande lá, e do pâncreas, do fígado, vem as secreções digestivas para se juntarem ali embaixo, e quando começa a mistura dos alimentos com os sucos digestivos, e aí começa a parte da digestão relativa a isso. Então, isso é uma das técnicas, que é bastante usada, e aí agora The sleeve nós temos gastrectomy. o sleeve. The sleeve gastrectomy is a restrictive procedure which limits. Ele é a ressecção, é a
partição, se parte o estômago em duas partes, nós vamos ver aí, o acesso laparoscópico é o mesmo, pelos furinhos, né? Então, entram instrumentos, entram coisas de visão, entram instrumentos para mexer lá dentro do tubo digestivo, para fazer as costuras, os grampeamentos, como se chama, né? Todas as cirurgias têm grampeamentos. Lá está o estômago, então, que vai ser abordado pelo sleeve. O sleeve, ele só grampeia, né? Ele só corta e costura, ele não tem nenhuma outra parte que faz costura manual, é uma técnica mais simples até, né? E aí, quando se faz a separação pelo grampeamento, ali, aí se tira essa parte, fica a outra, e aí o alimento vem, desce, passa pelo estômago e vai embora pelo intestino. O sleeve tem um esvaziamento rápido, que a gente sabe, e também isso gera um pouco de desabsorção, e por isso precisa a reposição vitamínica, que ele se dá, essa parte daqui, da parte maior do estômago, é a parte que é uma bomba, ela empurra o alimento com grande velocidade para baixo, e também essa mesma parte que empurra, ela gera um refluxo que volta para cima, porque não tem aquele outro lado que foi retirado, que é uma câmara de descompressão, que aí muda um pouco a fisiologia do estômago. Então, em princípio, é isso aí. Bom, depois das cirurgias, o que se tem? Como é que se come depois da cirurgia? Aí está uma proposta bem clara. Aqui é o antes, né? São 2 pratos cheios, muitas vezes. Aí tem mais a sobremesa, mas a Coca-Cola cabe tudo. Quando a pessoa opera por uma ou por outra técnica, ela passa inicialmente a tomar líquidos em pequenas quantidades durante 10 dias, e quando vai para a comida sólida, vocês veem lá que são 2 pratos, né? É um prato grande, com pouca coisa, um prato de sobremesa com mais ou menos cheio, que no fim das contas a pessoa vai comer aquilo. E está aí o prato real, a moça mostrando ali, que é o que fica. É um prato bem pequenininho. Quem já foi operado sabe muito bem disso, e, por incrível que pareça, a gente aprende que comer muito pouca comida, muitas vezes, é saudável e consegue se viver muito bem com pouca comida. Uma pessoa me disse esses dias, mas eu vou comer tão pouco, será que eu não vou ficar mal? Vou passar fome. Não, não vai passar fome. Agora está passar fome porque a técnica tirou a fome, e a pessoa vai viver sem fome, né? Ou com muito menos fome que o original. Então, e aí dentro daquela comida tem nutrientes suficientes para a pessoa viver saudável, e claro, tendo a suplementação necessária quando for identificado que precisa. E aí está o prato numa visão mais física, né? Aqui nós temos 50% é proteína, e é a primeira parte que deve se comer. Aí depois vem as outras elementos alimentares, e por fim, que é 20% ou às vezes até 10%, que na verdade isso aqui se divide em 3 cestos, né? 3 cestos da proteína e 3 cestos para o outro lado, e o carboidrato fica com 1 a 2 cestos só. Então, realmente é um prato diferente, e lembrando que sempre se começa pela proteína. Cabe pouco, então tem que botar o essencial primeiro. E depois, se sobrar, vai para as outras partes da alimentação. Aí está uma ideia de como é a perda de peso. Isso é um gráfico, tem várias formas de apresentar, mas assim, o que a gente sabe e o que a gente viu e matematicamente se calcula, e a experiência que se tem de 20 anos nos oportunizou gerar esses gráficos, que ao cabo de 1 ano a pessoa tem, de certa forma, em torno de 80% de perda de excesso de peso. Tá? Então, é sempre sob excesso que a pessoa calcula. Então, daria uma pessoa que começa com 140 quilos, daria 92 quilos. E depois, do primeiro ano em diante, existe um pequeno reganho. A gente sabe hoje que esse reganho não é necessário, na verdade, ele ocorre porque as taxas metabólicas basais baixam e a pessoa não acompanha a taxa calórica dos alimentos em relação à taxa metabólica que baixou. Então, se ela ajusta isso, e nós hoje fazemos isso perfeitamente, se ela ajusta isso, ela não vai ter reganho, e muitas vezes alcança até 100% de perda de excesso de peso, se existe o ajuste, né, da taxa metabólica basal. Esses dias eu vi uma pessoa que reganhou bastante peso, reganhou 50% de todo o peso que tinha perdido, e tinha perdido quase todo o peso, e aí ela estava sofrendo, uma das nutricionistas deu uma proposta alimentar baseada na taxa metabólica basal mais baixa, tá? E a pessoa estava conseguindo perder o peso,
estava indo, recuperando aquela perda. Isso é uma pessoa que já está com quase 20 anos de operada, né? É uma pessoa de longo prazo. Então, aí ela, lá pelas tantas, parou de perder peso. E aí estava, como que eu parei? Aí ela tinha um aplicativo que fotografava as comidas e mandava para o aplicativo e depois mandava para a nutricionista para ela controlar, né? E ela aí, essa pessoa me mostrou a foto da comida. Aí tinha o prato que a nutricionista propôs, aí o prato que ele estava comendo realmente, que não era aquela proposta. Aí ele estava botando umas sementinhas, que aquilo é uma oleaginosa, ela botando gordura naquela comida, né? Aí estava botando umas picadinhos de fruta, que ele gostava de misturar fruta, aí estava botando... Bom, enfim, a pessoa estava botando naquele prato que era proposto para comer, mais 200 ou 300 calorias, e aí quebrou o balanço que estava proposto, e a pessoa não estava emagrecendo mais, obviamente, porque estava começando a comer mais calorias novamente. E não estava se dando conta, o pior é isso, né? É só uma sementinha, é só uma frutinha. O prato aumentou a quantidade calórica, e isso necessariamente vai parar a perda de peso ou até começar a reganhar. Bom, e qual é a transformação de corpo prevista face àquilo ali que nós vimos? Que aí nós vimos peso na tabela de IMC, agora vamos ver corpo, que é o que mais importa. Os homens, eles chegam geralmente com 40%, 50% de gordura no corpo, então eles têm que ir para o número 20% de gordura no corpo, ou 23%, ou 24%, ou 25%, tem que ficar por ali em torno de 20%, de gordura, e mais ou menos a média corporal de 28 quilos de músculo. E as mulheres, em torno de 28% de gordura por cento e 22 quilos de músculo. Isso é um homem médio, uma mulher média, em termos de tamanho. Claro que os mais altos, os maiores, vão ter esses números absolutos de músculo diferentes, mas o percentual sempre é esse aí. Mas o que é importante nisso aí, do percentual, por exemplo? Se eu tenho a gordura visceral corrigida, a minha cintura está no tamanho certo, e eu tenho a máquina me dizendo que eu tenho abaixo de 100 de índice de gordura visceral, eu posso até ter uma sobra no percentual, que esse percentual vai estar corrigido. Vai ser a correção que a pessoa alcançou. E os IMCs, nesse caso aí, não valem muita coisa. E como é que isso é alcançado, esses números que eu estou mostrando? Com a comida certa, muita proteína, atividade física correta, musculação, etc., e manter o balanço de calorias. E quem faz isso não é a operação. A operação é mecanismo de controle, como já foi visto. Quem faz isso é a pessoa, controlando essas questões, controlando as porções de alimentos, priorizando proteína e mantendo a taxa calórica basal dos alimentos, a taxa calórica dos alimentos, centrada na taxa calórica basal da pessoa, que geralmente, para ser obesa, é baixa. Né? Isso aí são dois exemplos de pessoas. Um com IMC de 42, magro, 5% de gordura corporal. Isso é um lutador de boxe, famoso. E essa paciente é minha paciente, uma das primeiras que nós operamos. Ela já está com 22 anos de operar, e nas suas duas versões, né? E tem 35% de gordura corporal, ou seja, ela está levinha, fininha e está gordinha. Por quê? O percentual de gordura ainda está elevado. Não que precise mudar, mas se ela não tem doença associada, bom, pode até ficar assim. Mas, assim, é um exemplo bem claro das duas versões de pesado magro e de leve gordo. Bom, o que acontece, então, nós falamos sobre peso, o que acontece nas pessoas operadas do ponto de vista de doença. Então, tem uma série de doenças que são resolvidas, a maioria são consideradas curadas, na verdade não são curadas, são remissas, elas não estão presentes, tá? E a maioria delas fica ou remissa, e os que não ficam remissos ficam controlados. Quando eu falo maioria, eu estou falando assim, 98%, 88%, 76%, estou falando a maioria, quer dizer, nem todos alcançam isso, e muitos ainda ficam com as coisas controladas, porém com uma situação de doença muito menor. Tá? Então, isso é importante. Isso é importante entender, que nós estamos pensando não só naquele peso, nós estamos pensando principalmente nas doenças, né, que as pessoas desenvolvem a partir da obesidade. O diabetes, isso é importantíssimo, o diabetes é talvez a doença que tenha um resultado mais importante. Nós temos aí pessoa com uns 20 anos, com 60, nós temos 60% de controle dessas pessoas que já alcançaram
que já alcançaram esse tempo de vida, né, operado. Então, pessoas com mais de 20 anos com diabetes ou controlado ou remisso, né? Controlado ainda precisando de algum remédio. Mas isso não é 100%, né? Eu falei 60%. Isso no longo prazo. No curto prazo é 98%. Aí, mais um exemplo de soluções. Então, eu falei que, percentualmente, realmente as soluções das doenças são muito importantes, né? Aí, o risco, né? A cirurgia tem risco. Então, o que nós estamos falando de risco? Ah, bom, mas eu estou muito com medo do risco. Bom, eu acho que deveria ter muito mais risco da doença, né? Só a obesidade em si já traz um risco de mortalidade. Só por ser obeso, a pessoa já tem 2% de risco de doença cardiovascular ou de desfecho cardiovascular, de morrer de infarto e de derrame. Já no campo da cirurgia, nós temos uma situação muito menor. Então, tem que botar na balança o que é mais risco, né? Se é o lado cirúrgico ou o lado de continuar obeso. Bom, problemas que podem acontecer? Claro que pode. Aquela ali, oclusão intestinal. Todas as cirurgias abdominais podem dar oclusão intestinal. Vômitos e desidratação. Comer errado. Comer muito rápido, comer sem... Bom, isso aí é do hábito, né? Da forma de comer. Infecção na área operatória, cada vez menos, porque as vídeos praticamente não têm infecção. Infecção respiratória, a fisioterapia, que a gente força muito antes da operação passar pela físio e depois da operação fazer os exercícios da físio. Quando entra de atividade física, também a física controla. Então, isso é controlado pela físio. Fístulas. Bom, fístulas é uma proporção que até hoje a gente não conseguiu solucionar e dar 0%. Mas é 1 em 200, é 0,5. Tá bom? Ok, 0,5. A fístula ocorre. O que eu faço? Vem correndo para o hospital se tem qualquer suspeita, né? Chegando aqui, a gente vai avaliar e se a pessoa tenha realmente a suspeita, a gente vai levar para o bloco cirúrgico, vai lá para escopar, e se tem, vai arrumar, botar um dreno, está resolvido. Quer dizer, a fístula se resolve desde que a pessoa tome a ação que deve tomar e está sempre avisada que deve tomar essa ação. Já no pré-operatório a gente avisa e enfatiza muito isso, que isso é a segurança de que, tendo uma fístula, vai se resolver. E os que não tiveram solução das fístulas, ou porque foi uma coisa muito catastrófica, ou porque realmente não vieram em tempo certo, né? Bom, hernia incisional é uma coisa que pode acontecer nas abertas, a gente já se tem umas poucas do passado. Embolia pulmonar e obesidade, assim, caminhando, fazendo a físio, não tem mais, e ainda usa alguns remédios para controlar isso aí também, a heparina. E hemorragias de sangramento, você dá para a progressão da heparina, e quando ocorre, a gente para de dar heparina e resolve. Eventualmente, olha, raramente, a gente tem que olhar lá dentro para ver se não tem algum motivo específico de hemorragia. E aí, se tem, a gente arruma e a pessoa vai bem. Bom, efeitos colaterais, aí vômito, trancamento, comer errado, anemia, má alimentação e falta de vitaminas, queda de cabelo, falta de vitaminas, enfim, tem a queda de cabelo fisiológica quase, que se diz que é do 6º mês, que é quando a pessoa tem o mais importante perda de peso, que é 60% de perda de excesso, ali é difícil de realmente dar todas as vitaminas, mas logo que passa o 6º mês, tudo retorna e lá no fim de um ano está tudo normal já. Cálculos da vesícula é do emagrecimento mesmo, 30% das pessoas têm, e se tem, a gente tem que ver que tipo de cálculo é. Se é microcálculo ou barro, pode tratar com medicamentos. Se não é cálculo formado, a gente tem que tirar a vesícula. Mas isso vai para 15% só das pessoas. Desnutrição, controle de vitaminas mais uma vez, e hipoglicemia também é comer errado. Comer muito doce, comer muito carboidrato branco, e tem o famoso dumping, que todo mundo fala do dumping e da hipoglicemia, são coisas parecidas, mas sempre está ligado ao comer muitas coisas erradas, e aí comer muita gordura, comer mais açúcar. Se a pessoa passa a ter aquilo, bom, ela tem que olhar o que está comendo e, se corrige o que está comendo, está resolvido o dumping e a hipoglicemia. E o acompanhamento é para toda a vida, como nós sabemos, depois de passado um certo tempo, é de 12 em 12 meses, e isso evita fundamentalmente o reganho de peso, porque a cada 12 meses faz um controle, faz uma bio e está com a taxa metabólica mais baixa, a gente vai lá e arruma a alimentação, tira calorias da alimentação e a pessoa mantém peso, né? E lembrar que isso é absolutamente necessário, porque nós mudamos o corpo, e essa mudança fisiológica implica em controle periódico, exames, avaliação nutricional, avaliação clínica e avaliação cirúrgica.
E o acompanhamento é permanente. Isso é fundamental. Essa é a lição mais importante de tudo que nós falamos. Rotinas de acompanhamento para serem revisadas toda a vida. Isso é toda a vida mesmo, está ali. Todas as coisas que tem que se monitorar, densitometria, enfim, longo prazo. Mas isso a gente faria sem a operação mesmo, né? É o correto, é o que deveria ser feito. Suplementação vitamínica, hoje praticamente a suplementação faz parte da vida de todo mundo. Nós suplementamos, eu, minha esposa suplementa, e a maioria dos nossos colaboradores suplementam. Isso, a suplementação faz parte da vida. As vitaminas estão vendidas em supermercados já. Rotinas de acompanhamento a serem revisadas também. Bebida alcoólica deve ser abolida ou controlada. O álcool realmente ele é um fator determinante da doença hepática, e isso depende muito da sensibilidade da pessoa. Tem gente que bebe que nem um pudim, como a gente diz, né? Bebe cachaça e tudo, não tem nada. E tem uns que bebem pouquinho e tem. Isso é sensibilidade, mas o álcool é um fator de risco. Tem que pensar isso. Atividade física de força é indispensável, mesmo que sendo no cotidiano é indispensável, e alimentação centrada na taxa metabólica basal. Isso é fundamental entender. Lembrar que essa reunião, enfim, perguntas e dúvidas restantes. Reganho de peso. Está aberta a conversa para a gente falar sobre isso. Nós temos o nosso tempo, ainda tem uma reserva de tempo para essas questões, e quem quiser agora, enfim, discutir a questão da reunião de reganho de peso e outras questões que tenham surgido, por favor, estamos abertos às perguntas. Esclarecemos todo mundo? Duvido. Eu falo rápido, né? Falei rápido. Eu passei muitas vezes voando sobre os assuntos, mas a ênfase nos principais foi dada. E eu acho muito legal assim essa função de vocês terem feito essa proposta da palestra de hoje ser sobre o reganho, porque eu sou uma paciente do SUS de vocês, né? Eu sei. Com a função de vocês com a função de vocês estarem passando assim, agora eu estou na minha unidade de saúde fazendo um acompanhamento, né? E não é uma coisa frequente que a gente tem, que a gente pode, né, falar e relembrar tudo com relação ao que a gente faz, né? A alimentação, porque querendo ou não, cabeça de gordo a gente tem que pensar e refletir todos os dias, né? Fala sério. Angélica, isso é uma coisa É que nem a palestra que o senhor deu quando eu estava me preparando para fazer a questão do pão. Isso é uma questão cultural da nossa região aqui. A gente não precisa ter o pão na refeição. Só que parece que se a gente não tem o pão na refeição, a gente não vai ter energia para o restante do dia. E não é verdade, né? Não é verdade. Só que a gente esquece disso. A gente vai na rotina diária. E aí a gente acaba perdendo isso. E aí acontece o reganho. E a minha ideia de vir nessa palestra hoje é justamente para mim relembrar os pratos que a gente costuma comer, da quantidade correta para a gente não perder, né? Para a gente não ter o reganho, né? Isso, o fator de reganho, como tu disse, está envolvendo hábitos, está envolvendo quais são as crenças, né? Que se não come pão não tem energia, não é bem verdade. Pode ter energia de fruta, que é muito saudável, a energia vem de vários lugares, né? Buscar energia no pão, na gordura, bom, aí é ruim. Agora, buscar energia nas fontes boas, claro que pode ser o pão também, né? Eu mesmo, pessoalmente, hoje de manhã, antes de vir para cá e falar com vocês, eu fiz a minha famosa torradinha de 2 fatias, que eu tiro todas as bordas do pão, que é um pão integral de 7 grãos, uma fatiazinha de queijo magro, de mussarela, e uma fatiazinha de presunto magro. Aquilo ali é a minha energia da manhã. E comi uma maçãzinha pequenininha. Mas comi proteína, né? Comi um monte de proteína nesse negócio. Então, assim... Eu tomei o meu leite com as 2 colheres de leite em pó. As 2 colheres de leite em pó. Isso aí, é isso aí. A minha vitamina e o meu ovo. Exatamente. Para manter o peso. Então, isso que tu porque viu não ali, estou fazendo exatamente, academia com tanta frequência. Parabéns. E pelo jeito tá com peso bom, né? Tô feliz. Quantos anos tu tá, Angélica? Tô com 35. E quanto de operada tu tá? 4 anos. 4 anos, vê só.
É um tempo já maravilhoso, 4 anos. Segue assim. Nós já estamos com gente com 22 anos, que estão parecida contigo. 22 anos é uma Que beleza, maravilha. né? 22. Aham. Muito bom. Espero chegar lá bem também, Bem sem também. reganho. A nossa pessoa mais antiga operada está hoje com 84 anos. É a avó Maria. Nossa. Nós operamos ela com 62. Ela, esses dias, entrou em contato. Doutor Motinho, que saudade e tal. Eu disse, olha, aparece. Né? Claro. É muito bom ver as pessoas assim, para a gente poder também, né, ter a certeza que a gente não vai ter o reganho. E o reganho é fundamentalmente aquilo ali. Tu voltou para os hábitos antigos, é aquela história. Tu come um monte de pão, um monte de massa, um monte de arroz, em vez de priorizar a proteína, e bota a proteína por fim, tu está começando a reganhar peso. Né? Então, isso Verdade. aí... E se tu para de fazer atividade física também. Também, manter o corpo ativo. Eu estou com uma rotina de trabalho um pouco mais apressada e eu não consigo fazer academia como eu costumava fazer, eu já percebo que tem uma grande diferença, tanto na disposição quanto no peso da balança. Exatamente. Atividade física faz parte da vida. Né? Então, isso aí tem que entrar na vida como comer certo faz parte da vida. Eu tenho uma colocação aqui da Kátia, né, que às vezes parece que não está diminuindo peso. Acredito que seja normal, porque estou fazendo tudo correto. A balança mostra, estou diminuindo, mas a minha qualidade de vida em 3 meses muito mudou. É exatamente isso aí. Ela está no comecinho, né? 3 meses que, na verdade, até o 3º mês perde 40% do excesso. Do 3º mês ao 12º, vai perder outros 40%. Então, o ritmo de perda a partir do 3º mês é menor. Então, isso está dentro do esperado. É só manter a alimentação correta, seguir a atividade física e pronto. Aqui tem outra que colocou que estou na fase dos exames muito ansiosa para a cirurgia. Isso é normal, né? Isso é normal. Está na fase dos exames com ansiedade associada, não tem problema. É o esperado. Então, pessoal, algum outro depoimento, alguma outra colocação aí? Algum questionamento? Tem. Esses dias me questionaram, porque eu estou esperando não sei quanto tempo e tal, e não consigo ser operada e tal. Aí eu fui ver a realidade da pessoa, ela está lá em Santa Catarina, ela tem casa em Porto Alegre, tem que vir para cá, tem que ser avaliada, né? Não adianta querer as coisas de longe, também não vai dar. Mas nós temos que estar à presença, estar presente, estar por perto da gente, estar ligado a gente, pode ser até virtual, como a Angélica estava falando ali agora. Ela está junto conosco de forma virtual, está sendo acompanhada em outro lugar, mas está conosco de forma virtual, ouvindo as coisas, discutindo, enfim. Então, pessoal, alguma outra questão? Olha só. Faço hoje 12 dias da cirurgia e estou me sentindo muito bem. Pois é, parabéns, sobreviveu, né? 12 dias, é uma beleza, começou uma nova vida. E tu está vendo aí, né? A Michele falou isso, está vendo que tem gente com 4 anos, como a Angélica, tem gente com 22 anos, como eu citei a nossa avó querida, Dona Maria. Então, essa é a experiência que a gente tem, milhares de pessoas. Aí pergunta assim, mas não deu errado, não deu errado. Claro que deu. Algumas pessoas, infelizmente, aqueles números que eu falo, elas são transformadas em pessoas quando acontece, né? Tem algumas coisas que aconteceram, tem fístula que aconteceram, tem embolias que aconteceram, tem conclusões intestinais que aconteceram. Isso que nós estamos falando não é livre de problemas. Nós temos, sim, que esses problemas são muito menores do que os problemas que a obesidade estaria causando. E por isso que se segue operando pessoas, se segue no tratamento cirúrgico, enfim. Nós não abrimos mão disso. Por quê? Porque realmente tem muito menos pessoas com problemas do que pessoas com uma vida boa, com qualidade de vida, com as doenças controladas. Doutor? Sem as doenças. Fale. Oi, eu queria saber assim, quanto tempo após a última avaliação para cirurgia, a gente fica aguardando chamar, quanto tempo leva?
Atualmente, nós, como tivemos uma pandemia no meio do nosso sistema, isso quebrou toda... Não tem um tempo definido que eu possa te dizer. Eu sei que depois da consulta final, com os exames atualizados, endoscopia feita, exames cardiológicos, quando necessário, feitos, é uma questão de um mês a pessoa estar operada. Mas ela tem que chegar nisso. Mas assim, eu tive minha consulta dia 16 de fevereiro, eu passei pelo cirurgião, eu esqueci o nome dele, acho que é Daniel, não me lembro bem. Ele pediu que eu perdesse só 12 quilos, se eu conseguia dentro de um mês, e nós já estamos em mês de Mas tu voltasse agosto, e a eu marcar estou consulta para o aguardando. retorno? Oi? Tu voltasse a marcar Não, consulta? porque ele disse que era só para me aguardar que Não. eles Eu acho irem que entrar em aí houve uma contato. informação errada. Tu tem que, se ele planejou um mês para ti, tu tem que marcar a consulta em um mês. Essa informação não é... Porque não me deram, eu passei lá, estava tudo ok, ele falou que iria me chamar, nós já estamos Não é em... assim, Lisiane. Ele te deu a informação equivocada. Quando tu tá pronta, entra na lista de chamada e tu chama no primeiro mês. Então, Pois é, eu fiz todos os exames, todos, o último Lisiane, eu foi estou te aquele dizendo como é que tem do que ser feito. coração. Eu estou te dizendo como é que tem que ser feito. Ouve isso e faz isso. Entra em contato pelo WhatsApp de marcação, marca a consulta e nós vamos ver a posição que está, se os exames estão atualizados, tu vai entrar rapidamente na lista de operados. Nós estamos operando 2 por semana, né? Ok, então, obrigada. Faz isso que tu vai estar logo já operado, tá? Exatamente, Tá bom, então. doutor, exatamente aconteceu comigo, quando já estava tudo pronto, aí eu marquei a consulta exatamente como o senhor falou, e aí, em seguida, já fui chamada. É exatamente assim. E assim, o senhor estava falando sobre a pressão arterial, né? E sobre todos os benefícios, a minha, com certeza, ela não melhorou, mas só em tomar só essa medicação da hipertensão, para mim já é maravilhoso, porque hoje, se eu tenho um pouquinho de dor na minha coluna ou no joelho, das artroses, eu só tomo umas gotinhas de pirona, então a qualidade de vida da gente é maravilhosa, a gente tem mesmo que seguir todas as regras que vocês falam para nós, nas reuniões, nas consultas, tudo para ter uma qualidade de vida, né? Porque a gente ganhou uma nova chance de vida, né? É exatamente isso. Hoje eu caminho 2 quilômetros na esteira, eu faço musculação, eu estou com 70 dias operadas, não chega a 3 meses. Não, tu tá muito cedinho ainda. Mas já é um up, como a gente fala, né? Já é para uma mim mudança. enxergar lá longe de sempre progredir cada vez melhor na minha saúde, né? Claro. Que É a minha exatamente isso. busca era isso, a minha busca era a minha saúde, né? Minha qualidade de vida, né? Exatamente isso. E É o isso que nós pregamos. é sempre procurar dar o melhor, né? Vocês fizeram a parte de vocês, agora a gente tem que fazer o melhor. É isso mesmo. É que isso é uma parceria, né? Nós instalamos a ferramenta e controlamos, e vocês fazem a parte de vocês. Exatamente, não é. É exatamente essa que E tu não é tá uma dizendo. mágica, como eu sempre digo, não é uma mágica, né? Isso aí é o dia a dia e para sempre. Não é mágica. Não é mágica, exatamente. Parabéns. Obrigada, senhor. Parabéns. Obrigado. De nada. Alguém tem mais outra pergunta, outra declaração, outro depoimento para fazer, pessoal? O doutor Motim, Sim, eu fale. coloquei aí no chat. E em seguida a gente se vê, porque foi autorizado sexta-feira a minha cirurgia. Que maravilha, Daniele. Eu coloquei o marido já para assistir e o filho também para assistir a reunião, para dar Para te apoio. ajudarem, né? Isso. Isso mesmo. Isso é um negócio de família, né? Com certeza. Porque tu estando bem, tu vai poder estar bem com eles também, né? Com certeza. E eles cooperando contigo vai ser maravilhoso. Isso aí. Parabéns, Daniele. Obrigada. Nada. E aí, pessoal, alguém mais tendo alguma coisa para falar? Ou, enfim, alguma pergunta? Bom, de qualquer forma, a Grace está dizendo que já está cirurgia marcada para a segunda. Ótimo, Grace.
Nos vemos lá. Bom, pessoal, o compromisso é sempre nós não estendermos muito depois das 11, para deixar o pessoal agora se organizar, fazer os seus almocinhos, né? Hoje eu vou fazer uma lasanha de abobrinha, né? Abobrinha, aquela... A gente bota... Vou até dar receita no ar aqui agora, aproveitando que vocês estão, quem está aí, para aprender a receitinha. É um prato pequeno, é para 2 pessoas, para mim e para a doutora Miriam. Vai uma camada de abobrinha, depois vai outra camada de guisado, que vai um pouquinho de requeijão light, né? Requeijão cremoso. Depois vai uma camada de mussarela, abobrinha, e assim vai até terminar com a camada de mussarela. São 3 camadas. A gente bota no forno, aquilo ali tem umas 1.000 calorias, 500 para cada um. A gente não come tudo, a gente come um pouco, como umas 250, 300 calorias, e o nosso almoço vai ser hoje. Está preparado desde ontem já, prontinho aqui. Então, daqui a pouco nós vamos estar pensando aí nos almoços. Tá bom, pessoal? Onde é que o Dr. Mortinho mora mesmo? Eu moro na Zona Sul. Tô brincando. Eu vou mostrar com o senhor. Eu moro na Zona Sul. Então, essa é a receitinha básica. Lasanha de abobrinha. Queijo magro, guisado magro, o requeijãozinho também é light, enfim, e pouca quantidade, né? Vamos lembrar que eu gasto 1.500 calorias e a doutora Miriam gasta 1.200 e nenhum dos dois está gordo. Tá? Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui, foi um prazer conversar com vocês. Vamos encerrando. Essa reunião vai ficar no link do YouTube gravado lá no nosso site, se vocês quiserem rever ela está disponível para todos, tá bom? Abração para todos e um bom domingo, bom sábado. Tá? Muito bom, obrigada. Tchau. Obrigada.